Alvernaz, se eu tivesse de elencar uma pergunta que o pessoal com unanimidade faz pra gente, né, cara? Primeira coisa é se você já matou alguém, né? Tá bem. E qual que é a segunda? Rapaz, polícia ganha bem? O salário. Não é uma pergunta, é quase uma afirmação. É quase uma afirmação, exatamente. Ela vem com interrogação e exclamação junto. Exatamente. E é baseado nessa pergunta que o nosso episódio de hoje se propõe a responder ou tentar responder e, assim, dar uma luz, né? É dar uma esclarecida, né? Sem julgamento de mérito, né? A gente já fala logo que não tem caráter reivindicatório, mas sim informativo de alguns panoramas e as conclusões os ouvintes vão tomar, né? A gente não vai fazer julgamento de mérito. Eu acho que esse é o caminho mais correto para se falar sobre esse tema. Só esclarecer mesmo. Show de bola. E é claro, antes de ir para o nosso tema, a gente tem que dar alguns recados, né? Recruta maldito, tá esquecendo de nada, não? Caraca, meu. Pô, esqueci de te apresentar, né? Rapaz, hierarquia tá acabada nessa polícia. Acabou tudo. Senhoras e senhores, Alvernaz. Saúde, justiça e paz. Abraço a todos aí. Vamos passar um episódio bacana e divertir um pouquinho. Em posição de sentido, né? Isso é bom, faço questão das formalidades. Das formalidades. Com aquela continência padrão, a gente vai dar prosseguimento, porque a gente tem que dar alguns recados, né, Alvernaz? É isso aí, Agora importantíssimos. sim. E o primeiro recado, claro, é que o Policice, ele é sustentado em boa parte pelos seus colaboradores, né? Que ajudam bastante aí, porque às vezes fica muito pesado pra gente, né? A gente só arcar com esses custos aí fica complicadíssimo. A última compra que a gente fez, né, de placa de áudio e fones, nosso Deus. Pra colocar um produto de qualidade aí à disposição, né? Não sai barato, né? E é bacana a gente ter essa transparência com o nosso público, né? Que a gente faz questão da qualidade de ser muito... Eu sou muito chato com isso. Deixar bem claro que só é possível também porque você é técnico, você entende de áudio. Você entende de áudio, imagem, essas coisas pra conseguir colocar isso no ar. Se fosse pagar isso aí é impossível. Mas partindo desse pressuposto que a gente dá muita importância pra forma, né? Muito além do conteúdo, é que a gente conta também com as assinaturas no PicPay dos nossos colaboradores, né? Os nossos ouvintes que voluntariamente vão lá no PicPay, né? Pesquisa Policice e encontra lá os planos de assinatura se comprometendo a doar, né? E esses camaradas são fundamentais porque a partir de R$1 eles já ajudam bastante a gente. Colabora demais da conta, você não tem noção o quanto. Então, com o dever de justiça, os brabos são Raylan Souza, Eduardo Nardi, Beatriz Ferri, Maxwell Lima, o nosso soldado Lima, né? Camarada da... Boleu. Boleu. Que história é essa? É um Rapaz, apelido? o cara inclusive agora, Deus, eu te falei, cara. Eu te contei, fui ali comprar um cigarro ali. O cara voltou, filho. Como é que eu faço pra ouvir o Policista? Tô doido pra ouvir o episódio do Buleu. Do Buleu? Que é o soldado Lima, né? Isso aí. Que gravou tão bem com a gente o episódio sobre a rota, né? Confira lá também. E de igual forma colaborou também a Sargento Michele Ferri, o nosso coração pra essa querida nossa, né? Demais. Assim como João Marcos, Igor Gomes Brito, Pedro Ivo Aguiar, Guilherme Bressanelli, Felipe Ribeiro, Pedro Henrique, Wesley de Souza Pereira, Guilherme Stoffer e, claro, alguns dos nossos colaboradores, eles alcançam nível de prêmio, né, Alvernaz? Sempre tem aquele, né, que se destaca, né? Não o caso da polícia, o prego. Não é o prego. Exatamente, não nesse se destaca positivamente. Então eles fazem jus a esse comentário em áudio do nosso podcast, a começar com quem, né? O Fabrício. Vai lá, Nilcinho Oliveira. Fala de Souza, Alvernaz e demais ouvintes. Os senhores aí sempre trazendo convidados excepcionais e não é diferente com ela, né? Sargento do Carmo é um exemplo aí de mulher forte e determinada, de valores e que tem uma das histórias mais lindas que eu vi. Uma verdadeira volta por cima na vida dela. E eu acredito aí que haja mulheres que se espelham nela e na força que ela transmite, não só através das redes sociais, mas também no serviço policial. E a maneira como os senhores conduziram a entrevista aí deixou isso bem claro para nós. E mais uma vez aí, parabéns, um forte abraço e tamo junto. Nilcinho Oliveira, muito obrigado, cara. Eu espero que você entenda toda essa nossa confusão que a gente faz toda vez, né? Uma hora a gente chama de Fabrício, Nilcinho. É porque o Alvernaz, ele tem uma questão com nomes, né? Eu gosto de nomes italianos. Inclusive, eu inventei um nome para um amigo nosso que participou aqui pra gente aqui. Pra Leandro, cara. O Leandro? Leandro Trapazioni.
O meu é Trapattoni, ele é Trapazione. 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 Entendi. Eu presumo que seja por motivos Pode morais. ser enrolado, tá enrolando a isso aí. gente, finge que vem, nunca vem. Exatamente. Mas então a gente agradece demais esses nossos colaboradores que estão lá ajudando o nosso projeto no PicPay, nas assinaturas. E para continuar os nossos recados, né, a gente também tem que dar aquela moral também para os nossos parceiros comerciais, né, aqueles camaradas que têm os seus empreendimentos e que confiam no Policice, inclusive ouvinte do Policice. Se você gosta do nosso conteúdo e não tem condições, né, de colaborar ativamente com o nosso Policice, Alvernaz, você sabe que o ouvinte ele pode colaborar sem tirar um dinheiro do bolso? E como é que é? Me explica. Cara, é só quando você ouvir os nossos patrocinadores, você dá essa moral pra gente. Vai lá, visita o cara. Curta, segue o cara, entendeu? Porque indiretamente divulga. Você também vai estar ajudando esses patrocinadores do nosso projeto. E ajudando os nossos patrocinadores ajuda a gente. Demais da conta. Exatamente, sem tirar um dinheiro do seu bolso. Então, o primeiro recado é do Fábio Silva, o rei delas. O rei delas, as criptomoedas. O rei de todas elas, mas criptomoedas, tá? Criptos. Ou seja, o mercado de criptomoedas, né, é um mercado novo, onde que são moedas criptografadas. Criptomoedas, né, eu acho que ficou bem óbvio isso. E ele tem uma ideia aí, cara, uma ideia aí de quantos bitcoins tem pra cada ser humano. Você já viu isso? Sim, é muito doido. Dá uma olhada naquilo lá. Mas véio, isso é interessante porque demonstra sobre o que é a criptomoeda. Sim. A ideia é fazer uma moeda forte que não tenha inflação. É óbvio que hoje muita gente compra e vende e faz uma grana com isso, né? Você compra na baixa como se fosse uma ação. Mas um futuro não muito longe, que inclusive o Fábio bate muito nessa tecla, é que em breve a gente vai comprar um pão na padaria com Bitcoin, né? E aí, cara, o jogo muda, né? Porque a moeda... Rapaz, quando falaram pra mim que ia ter telefone que você andava pra rua e saía falando, eu não acreditei. Exatamente, né? E hoje em dia você até faz vídeo. Exatamente. Não, se você for olhar, Vernais, na década de 80, os filmes retratavam um futuro muito doido. É, coisa de louco. Coisa de louco. Mas quando você olha hoje, até o futuro louco que eles apresentavam é arcaico perante o que nós temos hoje. Olha que doido, e né? só aquelas pessoas que estão além do seu tempo que vão vencer, amigo. E você pode fazer parte desse futuro no presente. Quem chega primeiro bebe água limpa, meu amigo. É isso aí. E você vai beber água limpa comprando bitcoins com o Fábio Silva. Então vai lá no Instagram do cara, fabio.silva.souza. E o cara é maneiro, o cara é muito inteligente e com certeza vai abrir a sua conta digital para você comprar os seus bitcoins e também dar aquelas dicas financeiras que valem mais do que, igual o Silvio Santos fala, vale mais do que barras de ouro, igual o Silvio Santos. Mas vai lá, fabio.silva.souza no seu Instagram. E, Alvernaz, nós temos outro patrocinador no nosso Policice, né? Adsumos Engenharia. Adsumos Engenharia. Que nome forte, cara. Eles pegaram meramente o lema dos fuzileiros, massa, e botaram na empresa deles. Fala em fuzileiro, cadê o sem vergonha do Laurete, que sumiu agora? Sumiu. Ele só fica um cachorro aprendendo droga no meio do mato e não vem aqui contar pra nós. Tem que contar essa história. Só quer ficar prendendo ladrão. Tem que contar a história aqui, pô. Exatamente. E, cara, primeiramente, só de você olhar o nome Adsumos já inspira algo muito bem feito, porque o trabalho dos fuzileiros, né? Se você já ouviu o nosso podcast sobre fuzileiros, sabe que o trabalho dos fuzileiros é brabo. E o trabalho também da engenharia civil, do pessoal da Adsumos Engenharia, também é brabo. É brabo, cara. Os fuzileiros é bacana demais. O que me gravou na memória foi uma história que ele contou lá, não vou contar a história aqui, vai lá, você que tá curioso vai ver, sobre o pular. Exatamente. Vai lá, você ficou curioso, vai lá ver ele conta, é lindo, é poético. É poético e com certeza nos empreendimentos dele, ou seja, você, sei lá, você precisa construir uma loja, precisa construir uma casa, a Adsumos Engenharia vai te entregar um produto com confiabilidade, porque eles não apresentam só serviços, eles apresentam soluções. E para grandes responsabilidades, muitos problemas. Aí você vai precisar de alguém para resolver os seus problemas. Exatamente. Porque o homem de verdade tem que ter alguém para resolver os problemas dele. Exatamente. E esses caras são quem? Adsumos Engenharia. Então essa é a nossa dica do Policice. adsumosengenharia.com.br adsumosengenharia.com.br. Acessa lá
ouvinte do Policice também, dá essa moral pro Policice. Vai lá, acessa os caras, confira a qualidade do serviço desses caras, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Com certeza, vai e veja você mesmo. Bom demais. Então, sem mais delongas, eu sou De Souza e você está ouvindo o Policice. Já avisei que vai dar merda aí. Dá merda aí. Dá merda aí. Então vamos lá, né, Alvernaz? Falar sobre esse tema que, de início, ele gera muito burburinho. Inclusive, a gente já queria deixar claro, né, que o conteúdo do nosso episódio hoje é informativo, não tem caráter reivindicatório. Ou seja, a gente não vai levantar bandeira, né? Isso é importante constar. Exatamente. Não é um protesto não, tá, gente? Mas eu acho muito interessante porque esse episódio, ele nasceu... Talvez você teve a mesma experiência do que eu, mas às vezes chegar numa discussão, né, de... Essas discussões improdutivas, né? Essas discussões que não vão pra lugar nenhum. Aí você chega conversando com pessoas que não entendem a nossa realidade e eventualmente faz uma comparação, né, do nosso salário com alguém da sociedade civil, que... Primeira coisa que já é difícil você comparar profissões, né? É muito triste eu chegar, por exemplo, eu sou policial militar e eu falar que o meu serviço ele é mais importante, por exemplo, do que um caixa de supermercado. Isso é ruim, né? Mas existem naturezas, existem características no serviço do caixa e existem características no serviço policial. E assim, nessas conversas, geralmente quando se faz uma comparação crua dessa, eu acho muito arbitrário que, embora o meu serviço ele não é melhor, ele não é mais importante, porém, ele tem características intrínsecas. O serviço policial, ele tem características que são peculiares. Do camarada, meramente por ele ser policial, ele carrega aquelas características. E é por isso que a gente não pode, né, eu acho arbitrário, meramente falar bem assim, o policial ele ganha mal ou o policial ele ganha bem, comparado a qualquer outra profissão. Você quer ver uma diferença clássica aqui? Você pode estar no boteco, ali no boteco tem diversas profissões ali. Daquelas pessoas que ali estão. Se tiver um militar ali, ele vai ser diferenciado. Exatamente. Entendeu? Todo mundo vai dizer, polícia e tal, aquela coisa. Então, só por isso já vê que é diferente. Você já chama a atenção, tal, todo mundo já sabe, o seu bairro inteiro sabe que você é polícia. Sim. Então já é diferente, por si só. E é uma conversa de botequim, a gente vai falar sobre isso aí. Porque tem gente que acha, não, polícia ganha bem pra caramba. Tem outro que acha, polícia ganha muito mal. Isso. Tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista, amigo. Exatamente. E chover no molhado de novo, mas eu faço questão, não tem caráter reivindicatório. Tanto é que a gente nem vai falar valores. A gente não vai falar valores. A gente vai trabalhar com porcentagem. Eu acho que é uma forma muito mais didática para abordar esse assunto, né, com sobriedade. E também a gente se aprofundar um pouco na fundamentação do salário policial, muito além do seguinte. Eu acho também esse argumento, que é um argumento válido, mas é um argumento frágil. Que é o seguinte, o policial, ele sofre risco na profissão. Ele, entendeu? Bem frágil. Isso, é muito frágil porque, assim, é a natureza da função. Todo mundo tem risco. Todo mundo tem risco, exato. O policial, ele tem um risco inerente à função. Sim. Mas não é isso, e a gente vai demonstrar esse ponto de vista, que não é isso que fundamenta que o policial ele tem que ter um salário adequado, né? Não meramente porque, eu corro risco. Não, corre risco porque, obviamente, você entrou na polícia, né? O vigilante tem, o agente penitenciário de polícia penal tem, entre outras profissões. Perfeito, então, feito esse disclaimer aí, né? Essa dedicatória necessária antes, né? Eu já quero começar. Disclaimer, cara, explica esse troço aí, que povo de palavra é essa? O problema é que disclaimer, eu acho que é uma palavra perfeita pro que eu quero dizer. Eu não sei falar isso em português. Isso não é português, é claro. Não, obviamente. Mas disclaimer é essas considerações iniciais para esclarecer um ponto. Então você podia usar a palavra considerações iniciais. Mas aí são duas... É só uma piada. Ai, Alvernaz. Vamos falar de coisas que causam vergonha aos países do mundo. No Brasil... O salário do professor. Nota 10! Nota 10!
Cara, vamos começar falando. Eu acho que a primeira coisa que eu acho que já me pega nesse assunto é a comparação descabida, né, cara? É aquilo que eu tava falando nessas considerações iniciais aí, né? Embora a gente não possa apontar que uma função é melhor do que a outra, porque isso é muito subjetivo de cada pessoa. Tem gente que não abre mão, por exemplo, de ser professor. E assim, não abriria mão nem pra ser juiz. Essa pessoa nasceu com a vocação de ser professor. E assim, eu não posso dizer que o meu serviço ele é melhor do que um professor, melhor do que um caixa de supermercado. Porém, eu posso dizer com certeza que a minha função, ela tem características muito bem específicas, que não possuem características em outro serviço, correto? É como eu tô te falando, rapaz, tudo depende do ponto de vista. Você acha que médico ganha bem? Depende. Então, do ponto de vista. Depende muito. Igual, por exemplo, você pega um médico da prefeitura de Cariacica. Sim, que tá cara, ralando. Tanto que não tá nem tendo, não tá conseguindo preencher os cargos, Sim, porque os sim. médicos, eu acho que o salário é muito ruim para eles, pelo tanto que ele estudou. Eu, particularmente, eu acho pouco. Às vezes, se você pegar outra pessoa, vai achar que o salário Que é é digno, é razoável, bom, né? porque aquele camarada ele nunca teve. Quando ele fala assim, porra, X mil reais, pô, isso pra mim é uma fortuna. Sim. Você acha que o Neymar ganha bem? Eu acho que ganha na exatidão. O Neymar é um exemplo de salário honesto. Talvez ele ache que pode ganhar mais, porque o Messi ganha mais do que ele, por exemplo. Entendi. Entendeu Aí, o que eu tô te vai. falando? Tudo depende do ponto de vista. Faz total sentido isso aqui, cara. E uma das primeiras características que eu falei, né, intrínsecas ao serviço de policial, ou seja, quando você passa na polícia, põe a farda, meu amigo, primeira característica que se recai sobre você, responsabilidade jurídica. Isso é importantíssimo. Porque, De Souza, eu costumo dizer que o trabalho da polícia militar ele é perigosíssimo. Não pelo combate direto ali, corpo a corpo, com o criminoso. Achei massa, você falou isso no episódio. Ele é muito mais perigoso na parte jurídica, porque se você não souber o que está fazendo, você vai perder a sua função, às vezes vai perder a sua liberdade e até às vezes perder a sua vida. Entendeu? Então, ou seja, o trabalho da polícia, ele é muito importante, importantíssimo. Ele é resguardado por uma legislação, uma legislação que rege o trabalho da polícia, e você tem que cumprir aquilo ali. Então, eu te falo, se você não se atentar pelos perigos jurídicos... Exatamente. Entendeu? O perigo é claro, se você estiver fazendo coisa errada, né, querido? Quando eu falei perder sua vida, é porque às vezes o camarada tira a própria vida porque fez uma bobagem na rua e acha que a vida dele Sim. acabou por causa daquilo, né? Então, ou seja, nesse sentido. Então, isso é muito importante, importantíssimo. Quero se atentar a isso. E outra coisa que às vezes a gente passa batido no nosso dia a dia de policial, e cara, é batata. Eu acho que a maioria dos policiais chega num momento onde que entra no automático e a gente para de prestar atenção nessa suprema importância e responsabilidade jurídica disso, que às vezes você até se pega conversando tipo assim, caramba, se eu fizesse isso naquela ocorrência, eu seria excluído. Não, meu amigo, exclusão nesse momento seria de o menos. menor dos problemas, você estaria na cadeia. Ou seja, um policial militar, policial civil também, né? Policial no sentido amplo. No exercício da função dele, a depender da atitude dele, não é só perder a farda, meu amigo. É cadeia de verdade. É, às vezes, você ser excluído da sociedade pro resto da sua vida. Então, cara, olha só que característica específica. Você tá lidando com direitos fundamentais das pessoas e tá lidando com vidas. Uma vez eu tava conversando com um amigo meu, que ele é filho de juiz, Sim. né? Ele com certeza sabe muito bem coisas intrínsecas ao serviço do judiciário, né? Em vista do pai dele. Convivência que tá ali. A convivência. E eu percebi que a percepção dele de, por exemplo, de matar alguém, no policial, é como se fosse mais latente do que, por exemplo, um juiz que dá uma canetada errada e manda alguém pra cadeia 20 anos. Na minha concepção, eu consigo enxergar as duas coisas como a mesma coisa. Porque a liberdade, na minha concepção, ela tem o mesmo peso da vida. Um juiz, é claro, um policial militar que erra e mata alguém, não volta mais. Porém, se um juiz der uma canetada errada e matar aquela pessoa socialmente, aquela canetada também não vai voltar. Sim, não volta, cara. O que você falou é até interessante, cara, porque existem formas e formas de você morrer. Exato. Não é só perdendo seus sinais vitais que você vai morrer, não, cara. Por exemplo, colocar eu na cadeia, eu sendo inocente, porra, o cara me matou, velho, acabou comigo. Exatamente. Então, ou seja, o juiz também tem uma responsabilidade danada. E o juiz tem um salário que, para a maioria da sociedade, ele é um salário alto, né? Um salário muito bom. Eu
eu sou formado em Direito. Eu tenho uma visão diferente. Eu não acho o salário de um juiz tão bom assim. Eu concordo com Portanto, você. o cara estuda, a dificuldade que tem de ser um juiz federal, um juiz estadual, é um concurso muito concorrido. É difícil e a responsabilidade é muito grande. Exatamente. Entendeu? É tipo aqueles... Tem o ônus e tem o bônus, né? Exatamente. E outra coisa, existe a questão também do juiz em específico, né, que não é foco do nosso podcast, mas é um paralelo perfeito. Você tem uma atividade muito pesada, juridicamente falando, né? Um juiz federal, por exemplo. Sim. E a capacitação para você chegar até lá também, ela é bizarra. E o que você trabalha lá? Você vê um julgado do STF, o tamanho da decisão que é. Exatamente. Cara, então, ou seja, o cara, Pesado. quanto tempo o cara estuda pra vir ali e fazer um julgamento? Às vezes tem 100 páginas, 200 páginas, um voto, entendeu? Por isso que me incomodava muito, Alvernaz, a galera mais crítica, né, da Lava Jato, assim, né, vamos dizer assim, né? Não é defensor de bandido, não. É a galera mais crítica, né? Falava bem assim, esse Sérgio Moro só passou num concurso. É, só passando um concurso Meu pra justiça amigo. federal, né? Meu amigo, é justiça federal, é um juiz federal. Um dos concursos mais difíceis do país, cara. Quiçá do mundo, porque o concurso é algo bem brasileiro também. Sim. Em outros países, essa cultura do concurso não é tão forte, não. Não. Né? Às vezes um advogado lá nos Estados Unidos, ele prefere ser advogado o resto da vida. É óbvio, ele vai é. ganhar muito mais. Um advogado, ele ganha muito mais dinheiro que um juiz, pô. O Sérgio Moro, que se citou em questão aí, ele fazia as sessões dele lá com juízes que estavam ganhando R$1 milhão. Com pra advogados, estar ali né? fazendo a defesa, entendeu? Aham. Então, isso, como eu te falei, é relativo. Tudo depende de quem tá olhando, como tá olhando. E voltando, esse paralelo que a gente fez foi para exemplificar o seguinte: existem funções na sociedade, né, que meramente pela função você se arrisca, você abre brechas para, por exemplo, responsabilidades jurídicas. E o policial é muito mais visível isso, na minha concepção. É aquilo que eu tava falando do filho do juiz lá, que para ele o ruim era só se um policial matasse alguém indevidamente, mas ele não tinha essa percepção que o juiz também numa canetada. Alvernaz, você já parou pra pensar que se você, por exemplo, fizer um julgamento de mérito errado na hora que você tá atendendo, sei lá, uma Maria da Penha, ou uma ameaça, se você fizer um julgamento de mérito errado naquele primeiro momento, você talvez vai ser o fundamento que vai se basear a condenação do indivíduo. Você pode lá, viciar o processo inteiro. você pode viciar o processo inteiro meramente porque você fez o seu serviço errado, você errou, né? E olha a repercussão naquilo. Vamos pegar um caso concreto. Você chegou na Maria da Penha, você tomou um partido, né? Você se sensibilizou com a mulher lá, por exemplo. Sim. Primeiro de tudo, mais um disclaimer. O nosso país é um país que tem índices horrorosos de violência doméstica. Absurdos. Jamais toleraremos isso. E o tanto de cadeia que eu tenho na minha ficha que eu dei em cara batendo em mulher, eu tenho propriedade pra falar isso. E eu acredito que você também, né? Então nós não estamos em nada endossando nenhuma relativização de violência doméstica. Mas voltando ao nosso caso concreto. Você pega uma mulher, né, que ela tá dizendo que o marido dela bateu nela, mas ela não tem lesão, ela não tem nenhum fundamento ali, né, propriamente dito, mas, cara, você se sensibilizou com a situação. E às vezes o cara tá mais lenhado do que ela, sugerindo que talvez foi uma briga em consenso ali, uma briga dos dois, ou até mesmo só ela bateu no cara. Sim. E você toma partido pra ela. A depender do que você colocar na ocorrência, nem se o cara contratar o Homero Mafra, o camarada vai livrar a cadeia dele. Aí, imagina se esse cara realmente é um trabalhador que tem filho pra criar. Aí imagina lá, você cria uma ocorrência porque você sensibilizou, tomou partido, que você errou. Você fez uma merda jurídica. E você influenciou negativamente não só aquele cara que você prendeu, que você odiava o cara, né? Ah, cara trouxa, né? Essa mulher bonita aí, né? É. Então, não, você influenciou talvez o filho dele, que vai ficar sem pensão. Você influenciou a mãe dele, que vai ter que visitar ele lá no Xuri. Mesmo que ele fique 4 meses. Pô, 4 meses, cara. Quer um exemplo clássico aqui, vou dar nome? Por favor. Neymar. Neymar foi acusado de estupro. Se aquela menina não grava aquele vídeo, você tá entendendo o que eu tô te falando? Sim. Um dos caras mais famosos do mundo, respondendo por estupro. E tem gente até hoje que chama ele de estuprador. Sim, Não é por causa daquilo, né? Aham. Porque às vezes não viu a decisão lá, só viu lá aquela situação que aconteceu.
Então, cara, aquilo gerou reflexo na vida dele pessoal e vai gerar o resto da vida aquilo. E a responsabilidade de quem julgou aquele processo, Sim, de grande. pegar com frieza, sem mídia, sem imprensa, sem o circo montado ali, porque o Neymar é o Neymar, né, cara? O Neymar gera notícia. Eu, como jornalista, eu ia adorar que a minha página tivesse mais cliques. E é tentador, né, cara? Você tem um craque acusado de estupro. Isso é uma manchete maravilhosa. Dane-se os fatos, né? Mas o juiz, ele não pode ter esse fato. O promotor, ele não pode ter influência midiática, influência popular. E aí entra nessa questão. O policial, numa Maria da Penha, ele também não pode ter influências externas. Ele não pode se achegar afetivamente da vítima. E nem afetivamente, obviamente, do vagabundo. Claro. Alvernaz, até o vagabundo, a gente tem que olhar com imparcialidade. Eu sei que é muito difícil, às vezes, você, né, no sangue quente, você separar as coisas, mas a partir do momento que o cara se rendeu, ou, sei lá, você viu um contexto, você não pegou a droga na mão do cara. Sim, claro. É trabalho do policial você ter a responsabilidade de narrar o que você viu, o que realmente aconteceu, para que você faça justiça no sentido amplo. O nosso serviço, ele tem que ser justo, e olha a responsabilidade sobre isso, Alvernaz. Rapaz, é verdade enorme. Eu sinto isso na pele. Desde que trabalhamos junto, eu falava isso com você. Cara, se eu ver, eu vi e vou pensar se vi ainda, porque é complicado. Eu já fui acusado, não judicialmente, de coisas que não cometi. Não judicialmente, né? Assim, na sociedade, no social, coisas sociais mesmo. E, cara, aquilo doeu muito, dói pra caramba. Você imagina quando é uma coisa jurídica ali, uma coisa judicial, que vai ter um processo e pode tirar até sua liberdade. Então é complicadíssimo, cara. O policial tem que ter muita responsabilidade. Então nós estamos falando isso aqui tudo aqui pro cara entender que o trabalho policial militar, ele tem as suas peculiaridades, Sim. a sua importância. Não é um serviço qualquer. Nenhum serviço é um serviço qualquer. Mas o serviço Só policial que a tem gente lida com outras características. pessoas, como o médico, por exemplo, lida com a vida do outro, o médico receitar um Isso, remédio errado, isso que ela aí. tira na sua vida. Então, assim, é diferente de eu pegar, como você citou, o caixa do supermercado, você pegar e pagar uma Heineken, eles te entregar uma estelinha, né? Que é igual a Estela. Não tem essa referência. Você não vai bebo. pegar lá, vai voltar e falar, não, eu comprei Heineken, não foi Estela, Isso aí. né? E vai trocar. Acabou o problema, não tem problema ali. É um problema Agora, civil. quando o cara fácil de chega lá resolver. para amputar a perna direita, você amputa a esquerda dele, que já aconteceu aqui no estado, inclusive. Caraca. Então, ou seja, é complicado. Ou não até- tem volta. Exatamente. É as né? peculiaridades que eu tô falando. E são características. Novamente, a gente não tá entrando em mérito. A gente está entrando em características. E eu acho que ficou muito claro. E realmente é um paralelo perfeito. Então, meu amigo, primeira coisa, pra gente entrar nessa questão de salário, né? Como quantificar o salário de um policial? Eu preciso apresentar justamente essa característica. Se você notar que o trabalho do juiz, o trabalho do médico e o trabalho do policial, ele tem semelhanças nessa responsabilidade jurídica, você percebe que o argumento ele não é meramente tipo assim, ó, o policial ele tem que ganhar X porque ele corre o risco de morrer. Não. Ele corre risco de prender você indevidamente e acabar com a sua vida. Ele corre risco de, sei lá, omitir um socorro ou cometer alguma coisa muito séria socialmente que vai prejudicar a todos. Eu acho que esse é um primeiro ponto desse episódio. Vamos falar de coisas que causam vergonha aos países do mundo. No Brasil, O salário do professor. nota 10! Nota 10! Depois dessa primeira dissertação, né? Que você percebe que a gente entrando nesses assuntos dá vontade até mesmo de dissertar mais sobre isso, porque o nosso serviço ele é muito, ele é denso, né? Ele tem conteúdo, ele tem densidade. É uma característica do nosso serviço. Cara, a polícia não é lugar pra caras indecisos. Rapaz, você tem que ter esse poder de decisão. Tem que estar convicto do que você tá fazendo. o policial, a cada ocorrência que ele vai, é uma final de Copa do Mundo. Concordo. Entendeu? Você não E pode tem falhar. que tratar como. Você não pode falhar. Exato. Você pode falhar, final da Copa. Você falhou ali, acabou, Zé. Tá enrolado. Depois quando vê, tá lá, um belo dia, você tá na sua casa, deitado, como um babacão, assistindo lá o Rica Perrone. Gosto Chega um muito. oficial de justiça na sua porta.
ou se não um e-mail para você, ou uma simples mensagem de WhatsApp, Exatamente. uma convocação para você comparecer no órgão específico da Polícia Militar, para fazer algumas... Ai, pra você responder algumas dúvidas que restaram sobre o minha seu pressão trabalho. já tá baixando, cara. Aí você começa a dar depressão. E é por isso que eu te falo, afinal de Copa do Mundo, todo dia você não pode errar. Não pode errar, com certeza, concordo plenamente nisso aí. E, cara, falando agora sobre salário, né, que é o tema do nosso episódio, né, baseado em tudo que a gente já falou, eu acho que tem alguns pontos específicos de dinheiro mesmo que a gente pode falar. A gente não vai falar nem valores, né, porque, volto a dizer, o objetivo desse episódio não é reivindicatório, eu não quero nada, meu amigo. Tô querendo nada. Eu não tô querendo nada, tá? Quero minha promoção de cabo, hein? Pelo amor de Deus. Vai sair hoje. Hein? Vai. Tem que sair. Se não sair, pô, mais uns meses. Hein? Show de bola. Tomara, vai sair. Aniversário vai da vir. polícia, inclusive. Hein? Exatamente. Estamos gravando dia 6 de abril, aniversário da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 186 anos da briosa Polícia Militar. Bom demais. Que orgulho, hein? Que orgulho. Eu fico Show de imaginando bola. o primeiro lá, né? É, Primeiro exatamente. soldado que envergou a farda, que na época nem era cinza, acho que era azul, né? A farda da polícia. Não, mas nessa época não. Eu arrisco dizer que nem fardamento Nem devia fardamento ter. Devia ser Não, roupa cara. normal. Era. É um orgulho. Era outra época também, era monarquia, era regência e por aí vai. Lá no CFA, inclusive, tem lá uns carros antigos, umas fardas antigas. O pessoal é massa, eu adorava aquele museuzinho. que tem Massa, lá. né? Irado. Mas vamos lá. Sobre salário e alguns pontos específicos que é importante a gente colocar na balança também, trazer para essa discussão, eu acho que o primeiro deles é o mais óbvio para mim, é moradia, cara. O policial, ele tem a característica principal de não ter mais a liberdade de morar aonde ele quiser. Ele pode até tentar, mas vida boa ele não vai ter. E eu não aconselho nenhum policial, cara, que, sei lá, o camarada nasceu, foi Bora, criado... Dentro da boca de fogo. Isso, tipo assim, ele não tem culpa de ter nascido ali naquele ambiente. Só que, cara, dificilmente aquele policial militar, depois de formado, ele vai mudar, ele vai fechar aquela boca. Porque ele não... Ele vai ter não- que sair dali, cara. Ele vai ter que sair dali. Porque é uma questão de Segurança. conveniência e segurança. Porque assim, mesmo se os camaradas não tiverem disposição pra te matar ou fazer alguma ruindade, olha a dor de cabeça terrível. E, Alvernaz, existem pontos no serviço policial que eu sempre elenco o seguinte. Existem situações onde que você controla até chegar a um determinado ponto. Passou daquele ponto, você não controla mais as suas atitudes. Você imagina uma situação lá que você tá morando numa boca de fumo, você não quis sair do seu bairro onde que você nasceu. Aí o camarada, sei lá, tá traficando na cara ali, né? E fala alguma gracinha pro seu familiar ou pra Bota você. uma arma de fogo na cara do seu filho. Exatamente. Aí você vai enquadrar, em tese, fazendo o seu serviço normal. Você vai enquadrar o cara, você tá sozinho, esse é o ponto onde que você controla. Até aí você controlou. Você teve a sua vontade, você teve o seu mérito de ir lá e fazer o que a lei prevê, beleza? Tem nada de errado. Só que a partir do momento, sei lá, que o cara não obedece suas orientações ou parte pra cima de você, você não controla mais o que vem daí. O que vem daí, meu amigo, aí é discussão jurídica. Porque se o camarada resolver puxar sua arma, você vai, né, atirar nele. Provavelmente vai aparecer um tribunal do júri. Uma Olha vara isso. criminal. Uma coisa do tipo. Uma intimação daquela que eu te falei. Um Cara, oficial chegando na sua casa pra te e- entregar. E aí, poxa, a gente pode fazer alguns paralelos. Quando que um gari, por exemplo, que tem uma função primordial numa cidade, primordial. Importantíssimo. Eles pararam, a Cariacica virou um lixão. É, exatamente. Não se trata de importância, eu quero deixar claro nesse episódio, não se trata de importância de profissões. Mas um gari, ele não vai ser expulso da sua casa ou tem que sair às pressas meramente porque não limpou a cidade ou foi trabalhar. Sim. O policial, sim. Sim, cara. Eu, graças a Deus, cara, onde eu moro, eu não tenho esse problema. Apesar de ter pontos de tráfego No no meu bairro, bairro, mas é- próximo à minha aham. casa aqui, perto, assim, perto que eu falo assim, 50, 100 metros, não tem. Eu não tenho essa dificuldade aqui no meu bairro. Mas tem outros policiais que tem, e é complicado mesmo, como você falou. Aí Sim. acaba que o cara tem que se mudar. Aí vai gerar gasto e tal. Então, ou seja, tudo que eu falo, cara, eu sempre falei isso. O problema do nosso país, na verdade, não é só o policial militar que fala sobre salário, todo mundo. O médico fala, o juiz vai reclamar e tal. É o poder de compra do salário.
Concordo. Esse é um problema gravíssimo. É uma economia estável, né? Porque a nossa economia não é como os Estados Unidos, o dólar. Eu tenho 100 dólares hoje, tenho 100 dólares amanhã. Não, cara. Porra, o dólar subiu lá. Aí você quer comprar um iPhone, o iPhone chega a 11 mil reais. Poxa vida. Caramba. Aí o cara, o cara quer comprar um iPhone. Pô, ele tá certo querer comprar um iPhone. O preço do iPhone que não pode ser aquilo. Sim, entendeu? Um carro popular custar 50 mil reais. Popular. Vou deixar bem claro, né? gente. O carro é popular. Popular, né? 50 mil reais. Aí, ou seja, você quer comprar um carro financiado, um carro usado financiado. Isso é o preço de um carro popular. Exatamente, cara. Novo. Cara, é muito complicado, entendeu? Esse poder de compra que afeta o brasileiro como um todo, na realidade. Com certeza. E aí, fatalmente, a gente entra nessa característica do nosso serviço. Se você, às pressas, tem que sair do local onde que você nasceu, que talvez você já tenha uma casa, que não precisa comprar uma casa ali. Aí o polícia ele vai ou entrar no financiamento, ou entrar num aluguel. Compatível seria 40% do salário, correto? Rapaz, eu não tenho que pagar aluguel. Mas quando eu ouço os caras falando o preço do aluguel aí, pra morar num lugar bom, sim, é inviável. Se o policial tiver família, não tem como não, Dessou. O policial que eu falo assim, um soldado, né? Aham. Talvez se o cara tiver uma graduação maior, um posto lá em cima maior, ele consiga pagar um aluguel bacana desse aí, de 40% do salário. Aí vai ser menos de 40%. Vai ser menos de 40%, vai ser bem menos de 40%. exatamente. Se você for lá um soldado, você entrou na polícia agora, se você alugar uma casa, vai pagar 40%, 30% do seu salário, é complicado. Já começa pau, 40%. Aí se você for casado, então, aí ferrou tudo mesmo. Exatamente. Complica, entendeu? Então, a gente já crava aqui. Primeira coisa, moradia. É um primeiro ponto onde que o policial militar, meramente por ele ser policial, não é luxo. Ele é policial e ele tem que, às vezes, se ver na situação de sair de casa, né? E não é porque o vagabundo expulsou. É porque realmente não dá, cara. O clima fica ruim, né? Água não se mistura com óleo. Joio não se mistura com trigo. Então a gente crava aqui o primeiro ponto, né, de moradia. E olha só que interessante, Alvernaz. O juiz, ele possui auxílio moradia, justamente pela legislação entender que um juiz, por estar afetando, sei lá, talvez grandes empresários, grandes pessoas que têm o poder de esmagar qualquer juiz aí. Ou traficantes. Se a legislação não proteger aquele juiz para fazer um bom trabalho, aquele juiz não vai fazer um bom trabalho, cara. Sim, claro. Ele não vai expor a família dele a risco. Agora, o Estado, que na minha concepção tá certo, né? Provém um bom auxílio moradia para o juiz, justamente visando não um luxo para aquele juiz, mas com a intenção realmente de tirar os familiares daquele camarada que tem uma função jurídica pesada. Dá condições mínimas para que ele consiga fazer o trabalho dele de forma imparcial. Exatamente. E a gente já pode ir pro próximo passo, que é o translado, né, cara? A locomoção. Nossa, eu tô passando por isso. Você tá passando por isso? Tô, cara. Tô sem carro, tá complicado. Cara, eu tô passando por opção. Eu tinha um carro, eu estava numa condição pessoal de manter aquele carro, mas eu vi que com Uber ia ser mais barato. Mas perceba, ouvinte, em um momento a gente citou ônibus. O ônibus é uma faca de dois gumes terrível. Porque você imagina aí, o policial, assim como qualquer outra pessoa, tem que se locomover, né? A gente tem que ir pro trabalho, voltar do trabalho. Tem que ir pro, né, curtir, sei lá, vai vir um jogo de futebol, você tem que ir pra lá. Sim. E eu não quero limitar quando você tá fardado, porque fardado dificilmente vai dar algum problema no ônibus, né? É possível que não. É muito possível que não. E se der problema, é muito provável que você consiga resolver a situação. Isso se tratando aqui do nosso estado, deixar bem claro isso. Isso. Porque tem pessoas que podem estar ouvindo aí de outros estados. Por exemplo, o policial militar no estado do Rio de Janeiro não vai entrar no ônibus, vai ir pra Rocinha. Não, fardado não. É óbvio que não. Não, policial lá no Rio de Janeiro, nem fardado na rua ele anda, sozinho. Só durante o serviço. No São Paulo também, parece que tem esse cuidado, né? Sim. Eu acho que é uma cultura que em breve a gente vai ter que adotar aqui também. Embora, espero que não. Mas não é questão de estado caótico. É questão de, sei lá, separar a sua folga, você tá indo pro serviço, até porque você tá sem apoio, né? Mas voltando à situação, fardado dificilmente vai dar algum problema no ônibus. Você tá economizando uma grana ali, que você não precisou comprar um carro, né? Você não precisou pagar um Uber, mas você vai lá, você tá exposto, cara.
E quando você tá de folga, cara? Você é só mais um. O Streg, cabo Streg, Sim, contou ele aqui. passou, eu acho que foi uns 3 roubos no ônibus dele. Porque ele pegava... Ele contou aqui, Ele pegava a linha 540, que é uma linha que, infelizmente, se você ouvinte, se você tá pegando 540, você sabe o que eu tô falando. É uma linha que, infelizmente, por onde ela passa, que é o contorno, né? Rodovia contou. Que não... É impossível você monitorar aquele ônibus, né? Fazer um estado policial ali o tempo todo. Aquela linha é muito roubada. E, cara, o cabo Streg não tava com condições... Porque ele tava fazendo faculdade, inclusive a gente vai chegar lá também. E ele não tava com condições, ele ia de ônibus pra serra. E ele presenciou alguns assaltos e todos eles, graças a Deus, deu certo. Porque ele é um camarada muito sábio e contou com a sorte dos camaradas, por exemplo, não revistarem ele. Não fazerem uma busca pessoal nele. Porque eu penso o seguinte, se eu tô paisando no ônibus e um camarada anunciou o assalto, a chance de eu virar o herói, ela é 1%. 99% é merda. É muito complicado, revidar, o olho lotado de gente. Mas você precisa efetuar um disparo ali dentro, caso você erre. Consigo nem imaginar, Vernais. É aquilo que eu te falei do 1%, né? É você dar um tiro na testa do cara, imobilizar o cara, né? E o camarada não disparar nada na sua direção, e nem o parceiro... Porque esses caras não roubam sozinho. Sim. Então perceba a complexidade, cara, de você andar de ônibus sendo um policial militar. Você quer outra situação? Agora imagina que o policial ele vai se omitir. Que pela lei ele não pode. Não, sim. Não, poder depende, é relativo. Não, é relativo. A gente vai chegar lá. Questão de segurança, no caso aí do ônibus... Sim, desde que ele vai fazer a ligação, depois faça a ligação, sim, né? Mas imagina que naquele primeiro momento ele se omita ali. E beleza, vai ficar quietinho, não vai falar que é polícia, não vai tentar render os caras, né? Não vai tentar agir naquela situação, até porque não é apropriado. Que às vezes é o mais prudente. Que às vezes é o mais prudente. Na maioria das vezes vai ser o mais prudente. Você vai ter que contar com a aleatoriedade da conduta do vagabundo. Com a gente. Dele, exatamente, juridicamente, né? Dele não te revistar, por exemplo. Você vai ter que contar que ele realmente só vai pegar seu celular e vai embora. Ele não vai passar checando a cintura, checando pra ver se tem alguém armado. Cara, vagabundo, se ele tiver naquele dia desgraçado mesmo, camarada... Se ele te revistar e achar arma com você tem que contar com a boa vontade dele. Não te matar e só levar a sua arma. Sim. Que por sinal, vai dar você vai responder... Exatamente. Você vai responder juridicamente sobre aquilo também. Então perceba, ouvinte, o policial não poder andar de ônibus não é luxo. Não é que a gente quer ficar de patrão andando de Uber ou comprando aquele Corolão bonito, né? Nossa, nem fala que Corolão pra mim, que Corolla é isso? é maravilhoso, né? Mas não é pra mim não, né? Mas é uma necessidade, cara. É questão de tempo. Você colocou a farda, você já nota isso com uma riqueza de detalhes. É muito claro isso. Você percebe... Até mesmo por ocorrências passadas. Poxa, eu lembro de uma ocorrência onde que um policial militar também reagiu dentro de um ônibus e infelizmente vitimou uma pessoa inocente. E a sociedade, meu amigo... Implacável. Os veículos de imprensa condenaram. Veículo de imprensa adora uma tragédia dessa. Vende, né? Vende. Eu não também... Não é crítica, não. Não é crítica, não. É só uma constatação. Mas é uma constatação de que, se você é um policial militar, você pautar por economizar extremamente só andando de ônibus, é muito provável... É provável não, eu não desejo isso. Mas a possibilidade de dar uma merda ilimpável, que não limpa mais, ela é real, né? Eu passo por isso, porque, como eu falei aqui anteriormente, eu não possuo veículo. Né? Eu não tenho carro, tinha que vender meu carro. E eu ando de ônibus. Você anda de ônibus? Ando de ônibus. Então... Com tranquilidade? Cara, tem outro jeito? Eu sou um cara tranquilo pra vida. Não tem outro jeito, o jeito é esse, eu vou fazer e acabou. Eu ando de ônibus pra me trabalhar. Eu não tenho horário de ônibus pra me chegar no horário do serviço. Então já é um complicador danado. Eu saio 2 horas de casa antes, ou vou chegar ali alguns minutos atrasado. Ou vou ter que pegar 2 ônibus, contar que o outro ônibus vai vir, não vai atrasar. O Uber, que você citou.
às vezes eu vou de Uber. O problema é que agora, por exemplo, com essas restrições estão no estado, o Uber não está rodando, gasolina altíssima. O Uber Sim. também não está rodando. Eu acredito que deve ser por causa do preço da gasolina, que eles não estão rodando. Então não tem condições de ter Uber. Eu preciso da viatura para vir aqui me dar um apoio e me levar. Às vezes a viatura que combinou de me levar, aí manda uma ocorrência, atende uma ocorrência, chega atrasado no serviço, tem que explicar lá para o meu superior o que está acontecendo. Sim. Então acaba trazendo um transtorno para mim e para a administração pública por consequência. Exatamente. E nesse bojo aí, né, fatalmente a maioria dos policiais recorre à moto também, né? Motocicleta, que é um perigo Só danado. que o problema da moto, tirando a questão que é perigoso, que aí não importa, isso aí não entra no que a gente tá falando, que é perigo, né? Não é um argumento razoável. Mas é a questão de exposição também, né? A moto você tá muito mais exposto Fardado do em que... cima dela. Nosso Deus. O cara vê, ó, vou focar esse polícia, só dá um É, toquezinho na sua moto. Por isso que eu tô falando, perigo nesse sentido que eu tô falando. Sim. Você fica com o corpo todo, o cara vai, a polícia ali, te dá um disparo em você, entendeu? É complicado. E assim, se paisano que você não tem cara de polícia ali, né? O camarada não te reconheceu. Já é perigoso o cara vir assaltar sua moto, te revistar e dar uma merda. Aconteceu isso com uma policial aí da última turma, da sua turma aí, ela tava numa moto fardada, acho que em Vitória, indo pra casa. O cara passou de carro do lado dela, fechou ela e jogou ela. No caso, ela não morreu, não machucou demais, né? Mas tá trabalhando, não machucou demais, fala assim, não é, ficar Sim. inativo pro trabalho, podia ter morrido ali. Não, é o perigo, nesse sentido que eu falei do perigo. Não é. E também é aquilo de fugir ao controle, né, cara? Você tá lá em cima de uma moto, o camarada vir te render e se você contar, você vai ter que contar também de novo com a conduta do cara. Torcer pra ele não te matar. Torcer pra ele não te revistar e você ter condições de reagir. E se você reagir, mesmo assim ele não te dá um tiro. Então, às vezes num carro, você tem condições muito melhores para se locomover com segurança, né? Às vezes você tem mais tempo de reação, você tem mais tempo de pensar o que você vai fazer, o que é muito importante em qualquer atividade policial, mesmo de folga. Você pensar antes, às vezes evita cada problema, né? Tem que saber, exatamente isso. Já chegar no lugar sabendo o que você vai fazer. E na moto, aí o caso tá falando, você tá na moto, fardado. Você não espera, o cara vem, te dá uma fechada, te dá um toquezinho na sua moto só pra te roubar de sacanagem, e vai embora, o cara vai embora, você não vai achar esse cara mais. Exatamente. Você tá lá ferrado, irmão. Você não consegue nem catar a placa ali Entendeu? pra Não depois consegue, correr atrás. entendeu? Aí você vai fazer o quê? Exatamente. Complicadíssimo. Ou seja, exposição, só denotando que essa questão do translado, ela também não é luxo. O policial ele não deseja um salário adequado para andar de BMW. Até porque na polícia militar ninguém tem um salário adequado pra andar de BMW. Acho que nem o coronel tem. Nem o coronel. BMW é caríssimo. É caríssimo, é muito alto, né? Mas é exatamente isso, não é questão de luxo. E esse é um ponto muito importante. Para comprar um carrinho e manter esse carrinho, geralmente é 30% Aí já foram do salário. Vamos um pouco, já foi 60. Vamos diminuir a moradia. Vamos diminuir? Não precisa morar em parque infantil, não. Parque infantil é um bairro bacana aqui de Cariacica. Vamos falar de coisas que causam vergonha aos países do mundo. No Brasil, O salário do professor. nota 10! Nota 10! E vem o último ponto agora, que a sociedade, corretamente, exige que o policial seja um camarada inteligente, íntegro. E como ele busca essa integridade e eficiência, inteligência? Conhecimento. Se graduando numa faculdade. Sim. Tanto é que algumas polícias militares do Brasil já instituiu que para entrar na polícia tem que ter o curso superior, né? Que eu acho que é um caminho natural daqui a alguns anos, né? Tem um complicador nisso, né? Porque a idade, né? A idade mínima. Aí teria que aumentar a idade mínima. Porque, Sim, nessas polícias eles aumentam a idade mínima de ingresso, né? E aí você perde um pouco da juventude do seu profissional também, né? Tem Olha que outro pensar ponto, isso. né? É muito relativo, É cara. muito complexo, né? É complexo, porque às vezes você vai cobrar, tem que ter, beleza. O cara se forma com 17 anos aí no segundo grau, aí vai cursar a faculdade de Direito, são mais 5 anos. Tá com 22 anos. 5 anos de juventude dele que ele podia estar ali. Vamos por 4 anos de juventude dele que ele podia estar ali servindo bem a sociedade. Aí você perde. E às vezes o cara Exige, também. né? Uhum. O cara, pô, um camarada que fez uma faculdade de Direito,
dificilmente ele vai querer se enveredar pro caminho das polícias. Também. É difícil. Só Não, se o cara não quiser seguir, mas- o cara gostar da polícia mesmo, quero trabalhar ali. Aham. Eu, por exemplo, eu fiz concomitantemente, né? Os dois, Sim. né? Assim e eu como eu tô optei fazendo. pela polícia por gostar de trabalhar na polícia. Financeiramente não foi a coisa mais inteligente que eu fiz. Eu não sou um cara muito inteligente, né? Então, Você ou é o seja, cara do coração, né? é um cara mais de coração mesmo. E eu não ligo muito, assim, por questão financeira das coisas. Não tenho muita vontade de ter propriedades, ter coisas. Então, eu optei a Eu polícia também porque eu sou gosto. assim Então, e não assim, me arrependo de ser assim, é. não. Não, isso aí é de cada um. O cara quer ganhar dinheiro, amigo, ele sai do serviço público. Ele vai para iniciativa privada. Lá ele vai ganhar dinheiro. Concordo. Lá é o local de ganhar dinheiro. O serviço público é o local de você servir a sociedade. Vocação. É vocacionado. Então, ou seja, qualquer serviço público eu tô falando, tá? Tô falando só de polícia, não. sim. É serviço para você servir. É servidor público. Público. É para servir, não é Coisa para ficar pública. rico. Quer ficar rico, monta uma empresa, sei lá, fala uma coisa que dá dinheiro aí, criptomoedas. É, isso aí. Sei lá, de sumos. Monta a empresa, Isso aí, isso vai aí. ficar rico. Não é, eu quero ser juiz. Juiz não vai ser rico, cara. Tira sua cabeça. Exatamente. Porque o juiz também vai ter gasto, porque o nível de vida dele vai subir, ele vai gastar mais dinheiro. Até entendeu? mesmo em função da função, né? Sim, porque ele não vai poder frequentar qualquer ambiente. Ele não vai Exato. no boteco do Demir onde eu vou tomar cerveja. Não pode. Ele vai lá na Ilha do Caranguejo. E lá a cerveja que aqui é R$11, lá é 20. Então, Exatamente. amigo, então, ou seja, é diferente. Meramente por ser juiz, né? É, sim, cara. Ele vai ter que ir lá, ele não vai vir aqui. Ô, Venaz, como é que um juiz, por exemplo, não vai morar em um condomínio fechado com segurança boa? É impossível isso, cara. Tem que ter. Tem que ter. Tem que ter. Sabe por quê? Novamente a gente cai no juiz, porque eu acho que é um paralelo perfeito, né? A gente pode pegar elementos que tem na magistratura, mas você pega um juiz lá, cara, se ele panguar... Olha o que aconteceu aqui no estado. Nós Sim. temos um caso aqui no estado, o camarada que tava numa academia, que eu vou te dizer, não é academia de bacana não, ele tava numa academia comum, que qualquer cidadão poderia estar confortável, mas ele não pôde estar confortável, ele morreu. E era juiz. Sim. Então o policial também, ele carece, ele tem esses percalços, né? E sobre o que a gente tá falando, sobre faculdade, né? A maioria dos policiais, até mesmo por uma exigência da sociedade, ele deve buscar conhecimento num curso superior, né? Isso é bacana. E eu acho rico, principalmente pegando um paralelo com a Polícia Federal, que exige uma graduação para você ser agente, né? Não uma graduação em direito, mas uma graduação em tudo. Ou seja, você pode ser um biólogo e entrar na Polícia Federal pelo concurso, porque eu acho que isso traz uma pluralidade de ideias. Claro. Um camarada que é biólogo, ele vai ter um olhar diferente quando ele tiver sobre crimes ambientais. Um camarada que, sei lá, é contador, olha só, ele vai saber as mutretas da galera da contabilidade, entendeu? E o policial, ele não é diferente. Quando você faz um curso superior, embora a faculdade não quer dizer que você é mais inteligente do que os outros, né? Só mais instruído. Mas você abre a cabeça. Isso é inegável. Eu sou um grande crítico à faculdade. Eu acho o método um pouco arcaico. Porém, é inegável que alguns conceitos que eu tenho hoje veio em decorrência da faculdade. Modifica, né? Embora eu não acredite tanto no conceito de faculdade. É outro tema isso aí, né? Isso aí é uma raiva que eu tenho. Mas é inegável. Um policial na rua, ele é melhor com uma faculdade, com um curso superior, né? Buscar conhecimento é importante. E como que ele busca conhecimento, Alvenaz? Ele passa na federal, né? Mas mesmo se ele passar na federal, meu amigo, Não, mas aí há custos. é isso que eu ia falar. Há custos. Ele passa na federal e tem o curso de graça. Não. Pra passar na federal, geralmente, um camarada que trabalha, ele tem que passar um cursinho. Ele tem que fazer um cursinho. Ah, mesmo assim, mas se você olhar, o cara for é fodão. papirão, Fodão, né? o cara é fodão. Estuda sozinho, autodidata, passou na faculdade, na UF. Se for estudar na UF, eu sou pico, fazer medicina. E aí? Quem vai arcar os estudos dele? Porque é caro. Não é de graça. Não é barato. Entendeu? Pra você fazer o curso. Por exemplo, eu fiz direito com bolsa 100% e tal. Normal. Eu não podia comprar os livros, cara. Aí eu ficava correndo, vendo outros escritores que tinha na biblioteca. Então, às vezes chega lá, o livro tá alugado, você não tem acesso àquele livro. E na época a internet estava começando ali aquele negócio, não era tão fácil. Também não, você não consegue tudo Sim. na internet também, não é assim, não é fácil. Então, ou seja, eu tive algumas dificuldades. E eu, por ser militar, tive uma outra dificuldade. Eu não pude fazer estágio.
estágio, fiz só aquele obrigatório da faculdade. Ah, sim. Isso aí vai atrapalhando o acadêmico, né? E você acaba se formando. Eu não me formei como gostaria de ser formado. Acredito que muitos militares não se formam porque tem escala de trabalho. Porque eu acredito que o cara, para fazer uma faculdade bem feita, ele tem que ter disponibilidade para aquilo ali praticamente integral. Uma dedicação. A dedicação praticamente integral naquilo ali. Senão não vai formar tão bem formado como poderia. Olha só. Você fez uma crítica aí ao sistema arcaico das faculdades e tal. Eu também critico muitas coisas, né? Eu acho que se perde muito tempo na faculdade com coisas desnecessárias. No entanto, mesmo assim, é igual o Dr. Enéas falou uma vez que ele foi dar uma entrevista, não sei se no Roda Viva, aí o repórter, não sei se foi Fernando Mitter, até pegou para ele e falou assim, mas o ensino brasileiro não é lá um exemplo. Ele falou assim, mas é melhor escola do que não escola. Exatamente. Enéas Carneiro falou isso. Então, ou seja, isso aí demanda tempo, dinheiro, dedicação, tudo. O policial militar, a maioria dos militares hoje, não sei se é a maioria, mas uma boa parte da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo hoje, ela tem alguma graduação ou está se graduando em alguma coisa. Estatisticamente, eu posso dizer, é a maioria. Eu acho que eu vi esses dados recentes. Dos que eu conheço lá, a maioria ou é graduado, está se graduando sim, e tal. E as pessoas dizem, acham que o policial militar é chucrão, burrão. É isso que eu ia falar, cara. Olha só, como é atrapalhado esse... Mas é uma coisa que vem de longa data. Então, para se mudar isso, a gente muda isso com atitudes. A gente vai mudar isso com o trabalho sendo bem feito, com o policial se preparando e mostrando a preparação dele. Tá entendendo? Ó, eu tô aqui, eu sou policial. Ah, mas eu sou estudante de direito. Porra, eu sou formado em direito. Exato. Se o cara mandasse pra mim, eu vou falar essa. Antigamente, o cara chegava na cara do polícia, nada contra aqueles policiais, que era muito mais difícil fazer uma faculdade do que é hoje, o mundo melhorou bastante. Para todos. A sociedade brasileira, então, a faculdade era coisa de aristocracia. Eu já passei por isso. De estar trabalhando, a moça chega pra mim e falou assim, sabe quem você tá falando? Eu sou estudante de direito. Eu falei, pois é, eu sou formado em direito. Entendeu? Teve uma vez que falou isso com o Streg, foi pode ser com o Streg também, entendeu? O Streg, né, falou assim, eu sou advogado. Aí ele falou, o que tem? Eu também passei na OAB. Eu não sou advogado hoje porque eu não quero. Eu sou policial militar porque eu quero. Sim. Caraca, eu olhei assim. Tipo, é porque realmente essa ideia de você desmoralizar um policial na rua por tudo isso não cola mais na realidade eu acho, de hoje. Cara, que isso nunca colou na realidade. Porque é o seguinte, você não pode medir uma pessoa, a capacidade da pessoa por ela ter ou não uma faculdade. Conheço pessoas que não têm faculdade que são muito mais inteligentes do que muitas pessoas que têm faculdade. E, por exemplo, o trabalho do policial militar é ser policial militar. Você ter o conhecimento de uma universidade, de uma faculdade, que seja, vai agregar conhecimento ali. Mas, por exemplo, o curso de Direito até ajuda mais, assim, pro nosso trabalho específico, né? Analogia. Mas, por exemplo, eu sou formado em matemática, uma faculdade top. Eu sou matemático. Isso não vai trazer benefício pro trabalho do soldado ali na rua. Sim, só indiretamente, mas, às vezes, o assim, raciocínio benefício lógico. direto da faculdade dele. Mas, assim, os preceitos, as coisas que ele aprende, os fundamentos, os princípios que ele vai aprender ali dentro de uma universidade, isso agrega valor nele enquanto ser humano, vai tornar ele uma pessoa melhor, né? Com mais conhecimento. Isso. E isso aí vai influenciar nele enquanto soldado. No entanto, não vai diretamente chegar e falar, porque às vezes o camarada não tem uma faculdade, mas ele é um policial excepcional. Amigo. Entendeu? Então, essa crítica, normalmente as pessoas que fazem essa crítica, essa diferenciação, não fazem só com a polícia, faz na vida. Você acha melhor do que as outras pessoas porque ela tem uma faculdade. Porque ela, ou tá fazendo a faculdade, ela se acha melhor. Se acha melhor que o próprio pai. Chama o pai, às vezes, de chucro por ter 4ª série, e ele, inteligentão, por estar fazendo o 5º ano, o 8º ano de medicina dele, só que quem pagou foi o pai chucro dele. Exatamente, que ralou pra caramba, né? E, cara, é sempre... Você pontuou muito bem. Esses comentários, eles sempre são imbuídos de preconceito, de olhar de cima pra baixo, né? De olhar... E eu posso te dar um dado, meu amigo. Ouvinte do polícia... Geralmente o nosso público, ele entende e ele gosta da polícia, ou entende o nosso lado. Mas se porventura você tem essas atitudes e tá ouvindo o nosso podcast, presta atenção no que eu vou te falar. O policial, ele tem muito mais convicção do que tá fazendo do que você acha que tem conhecimento na sua vida. A maioria das vezes é isso mesmo. Maioria das vezes. Ou seja, quando você pensa que você tá ensinando o polícia a trabalhar, né?
Isso me irrita, cara. Precisa algemar ele, não! Isso me irrita, na moral. Meu amigo, Quem sabe sou eu, pô. pega a sua faculdade e joga ela no lixo. Porque aquele policial, embora hoje não tenha mais essa figura, mas se aquele policial tivesse 4ª série, mas ele, no serviço policial, ele é pós-graduado, A meu amigo. experiência dele, pô. Ele é pós-graduado. Sim. E estatisticamente, eu volto a falar, é uma realidade. A sociedade cobra e a polícia, ela correspondeu isso. Naturalmente, né? Não foi exigido. É um processo natural, né? De evolução da, De evolução. da espécie. A espécie Homo sapiens. E... Exatamente. Não mulheres sapiens, É, cara. Sem piada, pelo amor de Deus. Sem piada com... Com cunhos políticos. Exatamente. Com antigos presidentes do Executivo Federal. Sem piada. Sem piada, né? E o que isso significa no nosso episódio sobre o salário ideal para o policial militar? Eu posso te dizer que significa uns 30% que restou. Ou seja, nós temos 100% comprometido com situações inerentes à função. E aí eu te pergunto, como o policial come? Como ele tem lazer? Como o filho estuda. É complicado, eu passo por isso. Eu já te falei que o meu mês, às vezes, eu fico fazendo, né, aquelas engenharias e tal. Engenharia financeira. Assim, agora, ô De Souza, eu vou te falar, cara. Esse problema não é do policial. Como eu falei aqui antes, o problema é do poder de compra do salário do brasileiro. Então, ou seja, cara, essa dificuldade, nós, enquanto brasileiros, todos passamos por ela. Eu acho que não é válido a gente pegar e ficar choramingando e reclamando. E não tá ruim, não vou fazer, não vou trabalhar. Não, gente, qualquer que seja a sua função, independente que seja ela. Se você acha que o seu salário não tá legal, cara, o mercado de trabalho tá aí, existe N possibilidades de você conseguir conquistar mais dinheiro, conseguir conquistar uma independência financeira maior. Tá? Ou seja, eu digo, o meu salário hoje, ele fica aquém daquilo que eu necessitaria para ter uma vida mais adequada, mais ajustada à minha família. Mas eu tenho consciência que eu tenho uma faculdade, posso sair lá fora e trabalhar, não quero sair por enquanto. Exato. Porque gosto muito da polícia, por isso eu tô sonhando com a minha... Tô sonhando a promoção para dar uma melhorada nisso aí. Então, ou seja, tem vários concursos, não sei se eu tenho vontade de fazer um outro concurso, sei lá, às vezes montar um bar para mim trabalhar, que me daria um prazer danado. Porque eu gosto, cara, de coisas que me dão prazer, não que me dão dinheiro. 2. Tem gente que o dinheiro dá prazer pra ela. Eu entendo perfeitamente você, meu caro. Eu gosto de gastar o dinheiro. Entendeu? e eu, pra mim, gastar o dinheiro, às vezes, você só se contenta com uma Heineken. Eu posso tomar uma Skin Cariol ali pra mim, que me satisfaz. Se não tiver jeito, você vai fazer o quê? Então, ou seja, eu não fico choramingando isso. Eu sei que é difícil, não pra mim. Se pra mim tá difícil, imagina pro resto da população. Que a maioria da população ganha bem menos que a gente. Sim. E questão de segurança. Você pessoa fala, você tem medo de ser policial? Não, teria medo se eu não fosse policial, pô. Eu tenho uma arma pra me defender. Entendeu? É claro, não tô falando aqui do combate corpo a corpo, que a gente procura esse combate, que a gente tem que fazer por dever de polícia. Então, ou seja, é complicado pra todo mundo, é complicado pro país como um todo, a gente tá atravessando uma crise financeira danada aí, uma crise de saúde pública. Então, eu acho o seguinte, cara, a gente tem que sempre lutar pelo melhor. Com certeza. Se aqui não tá contente, a gente tem que correr atrás para conseguir algo melhor. Sim. Entendendo? Eu acho que o que tem que melhorar no nosso país para todo mundo é o poder de compra. É descabido um país, um salário mínimo é R$1.000 e um telefone celular custar R$11 mil. Com certeza. Poder de compra é o grande vilão dessa história, né? E pegando o gancho que o Alvernaz falou brilhantemente aqui, eu acho que a gente pode cravar, né, cara, que... Primeiro ponto, essa questão de salário, ela também não pode ser muleta para profissional ruim que não quer fazer o serviço correto, né? É aquele camarada que só sabe reclamar do serviço ou quer fazer um serviço policial porco meramente porque o salário poderia ser um pouco melhor. Você já viu médico ruim de serviço? Sim, né? Já viu? Eu já vi. Você já viu político ruim de serviço? Já vi. Por que policial não pode ter? Sempre tem. Gente ruim de serviço vai ter em todo lugar. Normalmente o cara é ruim de serviço porque ele faz o que ele não gosta. Não é pelo que ele recebe. Olha só. Caraca, verdade. Faz todo sentido, cara. Exatamente. Então não é justificativa mesmo, né? Com certeza não. Por exemplo, tem jogador de futebol no time lá do Rio de Janeiro que é ruim. E o salário mínimo que eles recebem lá não é de R$1.000, é de 30. Olha aí. Não tem gente ruim lá?
Tem. O time mandou aí, você conhece. Um time... Listradinha assim, preto e branco. Time de Heleno de Freitas, Didi, Amarildo, Zagalo, Garrincha, time que tem Manga. até tradição, não é? Pô. Entendi. Milton Santos, uns caras assim, jogaram lá. Tem jogadores desse time lá que ganham 30 mil reais, são muito felizes. Então, cara, esse que é o ponto. Normalmente a gente fala, né? Não é porque a gente deu algumas cartas na mesa aqui sobre a característica do serviço policial que o policial ele não deva fazer o serviço a contento. E também, eu acredito que isso vai um recado para os nossos ouvintes também, né? De saber esse contraponto. Que, de fato, sim, existem gastos intrínsecos à nossa função, né? Que não pode ser omitido quando você tá numa conversa de bar, né? E você olha, por exemplo, o policial comparado à média nacional, comparado à extrema pobreza. Você tá reclamando de barriga cheia, né? Então foi ponto de vista. É ponto de vista. E o nosso objetivo desse episódio, que não foi de caráter reivindicatório, foi exatamente te dar essas características. Inclusive, aí, eu posso meu amigo. dar um conselho aqui. Muitos dos nossos ouvintes, né, são alunos soldados, não são? Sim. Sim, muitos. Eu posso Ou dar... querem ser, ou tá na iminência de ser. Eu gostaria de dar um conselho pra eles, cara. Olha só, você vai conseguir, ou já conseguiu o seu objetivo, que é entrar, passar no concurso da polícia, ser convocado e adentrar o CFA. Hoje, como é que é o nome hoje? Até esqueci. APM. APM. É isso aí. Academia Policial Militar, né? Academia de Polícia Militar. É isso aí. Aí você vai estar lá, belo dia, tomando aquela fresca assim, depois do almoço. Aquelas árvores bonitas, CFA é um lugar tão refrescante, é lindo o CFA, você vai amar aquele lugar. Rapaz, tira na parte assim, daquela pressão que você sente aqui. Se você parar assim, fechar os olhos e sentir só o clima, é uma delícia. O ventinho batendo na sua cara, pássaros cantando, árvores, né? Folhas secas caindo ao chão, é lindo. É claro que você não tá sentado, né? É. E nem escorado na nem parede. Nem sentado no meio fio, tá? Pelo amor de Deus. Aí vai acontecer o quê? Vai aparecer um cara perto de você. Gente boa, que esses caras são gente boa pra caramba. São maravilhosos. Gente boa, com um sorrisão largo na cara, olhando pra você, uma bela moça. Também vem uma bela moça, às vezes vem uma bela moça, bonita por sinal, linda, maravilhosa. Vai chegar pra você, querido, tô aqui pra te ajudar, eu sei do que você precisa e eu tenho. O que você precisa é de dinheiro e eu tenho o dinheiro que você precisa. Juros baixíssimos, porque agora você é militar. A gente empresta 20 mil reais, 40 mil reais, 50 mil reais pra você, a juros pequenininhos, a prestações a perder de vista, suaves prestações. Você vai ter o seu carro tão sonhado, você vai comprar a tua casa e você vai lá, vai fazer o quê? Você bestalhado, bobalhado que é, né? Vai chegar lá e vai assinar uma assinatura num contrato e aquele dinheiro vai entrar na sua conta e você vai sair gastando. Que coisa Caralho, boa. eu andava a pé, não tinha porra nenhuma, bicicleta pra andar, agora eu tô de golfe. Caralho, golfão mandado. Só que aquela prestação, amiga, ela vai ficar... Aquilo ali é quase igual... É uma tatuagem. É ad eterno. Porque sabe o quê? Por que é ad eterno? Porque ela vai vir em 90 parcelas. Ou às vezes em 80 parcelas. Só que ela vai estar sempre se renovando. E você tá com 35 anos de polícia, aposentando. E fala, caralho, ainda falta 40 prestação pra me pagar. Não dá mais, tem que fazer outro empréstimo. Enquanto você não morrer, não acaba, meu querido. Avernais, é ex-nunc. Ex-nunc. Não retroage. Ex-tunk. Não, é Ex-nunc e ex-tunk. Não, como é que é? ex-nunc nunca retroage. É isso aí mesmo. Eu não lembro mais não. Rapaz, você tá morto, meu amigo. Então, é o conselho que o pai deu aqui de graça pra você. Depois é só pagar aquela Heineken que tava... Não precisa Heineken, não. Aluno soldado não tem dinheiro. Aluno soldado vai pagar uma braminha pra Alvernais, tá bom? Convida pro churrasco, quando tiver aquele churrasco aí de vocês, que eu vou lá tomar... Aí eu vou dar mais conselhos. A cara, o conselho vai chegando, vai aumentando a quantidade de braminhas, tá bom? O preço, ele é proporcional. É, um beijo. É curso gratuito aqui, tá? Show de bola. Então, cara, esse foi o nosso papo, né? A gente pode encerrar certos de que realmente a nossa ideia era essa, trazer luz sobre esse ponto, porque realmente algumas pessoas não têm, às vezes, esse prisma, né? A maioria das pessoas, quando vão falar, às vezes, sobre remuneração, né, de serviço público, às vezes tem percepções viciadas com o que aquela pessoa viveu, né? Eu acredito que um podcast como esse, né, que tem caráter informativo, não caráter reivindicatório, ele pode sempre municiar você com informações. Na verdade, eu acho que ficou claro o que a gente quis dizer aqui, o que a gente passou.
A gente tá querendo unicamente classificar, esclarecer, porque as pessoas cobram muito a gente por causa disso. Exato. E algumas delas, inclusive, são as mesmas que dizem pra gente que pagam o nosso salário. Entendeu? Então é pra esclarecer como é que as coisas funcionam, como é que as coisas são na realidade, que a dificuldade tá aí pra todos. Não é, a gente não tá aqui, pleiteando aumento de salário, longe disso. Ou querendo andar de BMW. Isso não cabe. A gente também não quer andar de BMW, né? Quer dizer, querer eu quero. Exato. Mas não como policial, pô. Que eu teria até vergonha se estivesse andando de BMW com dinheiro da sociedade. Da sociedade, exatamente. Cara, é isso. Eu só tenho a agradecer, né, ao público, agradecer a todos que estão endossando o nosso Policice, a união de vocês e, vocês comprando a nossa briga aqui, comprando a nossa ideia de compartilhar os episódios, estarem ali ajudando de alguma forma, faz todo sentido e faz esse podcast estar no ar, estar com todo o gás. E é pensando em vocês que a gente senta aqui e grava sempre com muita vontade, né, Alvernaz? É só uma perguntinha. Se for uma BMW, assim, com 15 anos de uso, pode? Pode. Aí sim, pode. sim. Não pode aquela de 500 mil reais, né? Aquela usadinha, se eu comprar... Se for, BMW de leilão, batida. Essa é a nossa BMW. Sacanagem. Aquela assim, de suaves prestações de 1.000, que dá pra pagar a longo prazo. Essa aí dá. Show de bola. Alvernaz, você tem algum recado? Cara, o recado que eu tenho que dar aí, que eu gostaria de dar, é sorte pra todo mundo aí, esse período difícil que tá passando na saúde pública aí. Vai passar, gente. Fiquem vivos, pelo amor de Deus. Não morram. Fiquem vivos, se cuidem. E saúde, justiça e paz pra cada um de vocês, pra família de todos. Pra gente ser feliz aí, conseguir os nossos objetivos, lutar pelo que a gente quer. E que o Botafogo se recupere, meu amigo. O Botafogo nunca mais vai perder. Nunca mais perca o Botafogo, que tá doído, viu? Tá doído. E amanhã tem jogo do Neymar. É muito bom. E aproveitando o jogo do Neymar, vai lá também, se inscreva no Alvernaz, isso é na importante. Cara do Gol. E no Instagram também, né? Canalzinho no YouTube tá lá, Alvernaz na Cara do Gol. Na Cara do Gol não se perde, Não e se é com perde. exclamação. Tá? Importante isso aí. Quem conhece futebol sabe que vai lembrar aí, infelizmente nos deixou ano passado, né, o Avalone, grande jornalista, apresentador, que ele falava, o Botafogo nunca vai perder, interrogação. Putz. Ou falava, o Botafogo não vai perder, exclamação. Ele sempre falava esse jargão aí, massa pra caramba, grande Avalone. Então aquele abraço, vai lá, Alvernaz na Cara do Gol não se perde. Não se perde com exclamação, pra deixar Bom bem demais. claro. E tem no Instagram também, Alvernaz na Cara do Gol também. Segue lá, acompanha. Hoje tem vídeo novo aí no canal. Então é isso, vamos ficando para mais um episódio. Fiquem com Deus, até a próxima aí. Tchau! E esse podcast foi editado por DS Produções.